Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Bilionário flagra motorista negro dançando com sua filha paralisada. O que acontece em seguida deixa todos sem palavras. Richard Whitmore era um dos homens mais poderosos da cidade de Nova York. CEO da Whitmore Industries, um conglomerado internacional de tecnologia com atuação em mais de 30 países, ele ditava o mundo digital como um imperador moderno. O Vale do Silício o temia. Wall Street o respeitava. E seus concorrentes o rejeitavam. Em seus escritórios de vidro e aço com vista para o horizonte de Manhattan, ele era apelidado de o Rei do Aço Digital. Uma lenda viva. Um gênio estratégico. Um homem inabalável. Frio. Meticuloso. Inacessível. Mas por trás dessa máscara feita sob medida para salas de reunião e as capas da Forbes, Richard não era nada mais que a sombra de um pai. Por 2 anos, ele morou em uma mansão enorme em Greenwich, Connecticut. Uma propriedade de 4 hectares, fontes de mármore, uma biblioteca digna de museu, corredores tão longos que era possível ouvir passos ecoando por eles. E no entanto, o silêncio reinava ali como uma catedral abandonada. Não era mais uma casa. Era um mausoléu. No centro dessa tristeza reinava a lembrança de uma tragédia, o acidente. Era uma tarde de outono. Emily, sua única filha, então com 7 anos, estava saindo da escola com a mãe, Grace Whitmore, uma mulher radiante e apaixonada por arte e dança contemporânea. O motorista da época havia verificado o celular em um sinal vermelho. Por uma fração de segundo, uma van os atropelou violentamente. Grace morreu instantaneamente. Emily havia sobrevivido, mas sua medula espinhal havia sido danificada. Um diagnóstico brutal, paralisia dos membros inferiores. Nenhum tratamento milagroso. Talvez uma chance em 10 anos com novas terapias. Talvez nunca. Daquele dia em diante, Richard deixou de viver. Ele se refugiou no trabalho como um náufrago em uma jangada. Chegava ao escritório de madrugada e saía tarde da noite. Transformará dor em produtividade, lágrimas em planilhas do Excel, ausência em expansão internacional. Comprou empresas como outros engoliam tranquilizantes. Mas à noite, quando ele chegava em casa, ele entrava no quarto de Emily e desmaiava silenciosamente. Ela sempre o cumprimentava com um sorriso fraco. Nunca reclamava. Lia, desenhava. Mas seus olhos haviam perdido aquela centelha travessa, aquela luz brilhante que outrora derretia seu coração. Ela não pedia mais nada. E ele, incapaz de falar sem tremer, permanecia em segundo plano. Prisioneiro de sua própria culpa. Ele contratou os melhores especialistas. Cirurgiões suíços. Neurocientistas japoneses. Especialistas em robótica de Tel Aviv. Ele até privatizou um centro de reabilitação inteiro em Genebra por 6 meses. Mas nada funcionou. Cada falha médica, cada resultado negativo no teste, reforçava a ideia de que ele havia falhado onde não podia falhar. Proteger sua família. E neste mundo onde tudo podia ser comprado, influência, poder, tecnologia, a cura de sua filha permanecia fora de alcance. Richard não passava de uma figura solitária. Um gigante de vidro rachado por dentro. E ninguém sabia disso. Ele não tinha mais amigos. Nenhum confidente. Apenas acionistas, consultores jurídicos e assistentes anônimos que evitavam encará-lo. Ele usava ternos sob medida, mas mal dormia 4 horas por noite. Comia nos restaurantes mais caros, mas não sentia mais o gosto da comida. Possuía iates, jatos particulares, vilas na Itália, mas nada mais lhe pertencia de fato. Até o dia em que, por puro acaso, um desvio inofensivo até o estacionamento subterrâneo de sua própria empresa mudaria o curso de sua vida. Naquele dia, Richard Whitmore decidirá, sem motivo aparente, descer pessoalmente para pegar um arquivo que havia deixado no carro. Um gesto incomum para um homem de sua posição, acostumado a delegar tudo, inclusive o menor movimento entre 2 andares. Mas algo dentro dele, um peso, uma perturbação, uma lufada de ar vinda do nada, o impelir a não ligar para sua assistente. Ele saiu do escritório e pegou o elevador sozinho, sem palavras, sem olhares. Não retribuiu os cumprimentos dos colegas no saguão. Caminhou pelos corredores luxuosos da sede como um fantasma fantasiado. Depois ele desceu para o porão, para o silêncio do estacionamento privativo, acessível apenas a executivos seniores. Este porão costumava parecer frio e funcional para ele. Hoje parecia estranhamente vivo. Ao se aproximar de sua limusine preta perfeitamente alinhada, ele parou subitamente. Um barulho. Um som familiar. Uma risada. E não qualquer risada. A risada de Emily.
Uma explosão franca, sincera, luminosa, que perfurou seu coração como uma lembrança esquecida. Ele virou a cabeça lentamente. A poucos metros de distância, num espaço aberto entre dois pilares de concreto, estava sua filha, sentada em sua cadeira de rodas, ligeiramente inclinada para a frente, com as bochechas coradas de alegria. Ela batia palmas, ria com vontade, os olhos brilhando como nos dias mais felizes de sua infância. E na frente dela um homem dançava. Não graciosamente não. Não como um profissional. Mas com uma energia contagiante, uma leveza nos ombros, um sorriso nos lábios. Ele girou, deslizou no chão liso, fingiu tropeçar para fazê-la rir. Ele estalou os dedos no ritmo, cantarolou uma melodia baixinho e, de repente, fez um oval cáspero que desencadeou outra rodada de risadas. Era Marcus Bell, motorista pessoal da família por 6 meses. Um homem negro de 38 anos, sempre educado, sempre pontual e o mais discreto possível. Richard sabia pouco sobre ele, exceto que era viúvo e pai de um filho adolescente. Fora recrutado por seu mordomo. Silencioso, impecável, quase invisível na casa. Até então. Naquele dia, Marcus dançou como um tio no casamento da sobrinha. Desajeitado, um pouco enferrujado, mas com todo o coração. Cada movimento parecia dizer a Emily: você está viva, você é linda, você ainda pode voar. E ela acreditou. De novo. Faça o moonwalk de novo. Emily gritou entre gargalhadas. Marcus sorriu, recuperou o equilíbrio, curvou-se ligeiramente como um dançarino de musical e recomeçou. Suas solas deslizaram pelo concreto como se estivessem em um palco. Ele apontou os dedos para o céu, imitando Michael Jackson com exagero, e se ajoelhou. De repente, o estacionamento não era mais um espaço vazio e congelado. Era um teatro. Um palco secreto. Uma bolha de luz nas sombras. Richard ficou ali paralisado. Ele nunca tinha visto a filha rir daquele jeito desde o acidente. Nunca. Nem uma vez. Nem em quartos de hospital, nem nos corredores higienizados das clínicas suíças. Nem mesmo nas inúmeras festas de aniversário organizadas com grande pompa e cerimônia para tentar devolver-lhe a vontade de viver. Seu riso sempre foi discreto, às vezes forçado, mecânico. Mas o que ele ouviu hoje era autêntico. Vivo. Ele sentiu um nó se formando na garganta. Um arrepio percorreu sua espinha. Uma respiração quente em seu peito que ele não sentia desde que sua esposa morreu. Ele não entendeu. Como poderia esse homem, um simples motorista, um funcionário, ter desencadeado em Emily uma explosão de felicidade que nem médicos, nem terapeutas, nem seu próprio pai conseguiram reacender? Comentário? E por que isso o abalou tanto? Porque o que ele viu no fundo não foi apenas sua filha rindo. Era a vida voltando. Através da dança. Através da brincadeira. Através da cumplicidade. Por um homem que ninguém olhava e que em silêncio semeou uma faísca na escuridão. Emily finalmente percebe seu pai. Ela congela. Seu sorriso, até então brilhante e descontrolado, desaparece lentamente. Como se a chegada de Richard trouxesse consigo o peso do silêncio, da distância, do que eles não dizem mais um ao outro. Suas mãos, que ainda tremiam alguns segundos antes, repousam nos braços da cadeira. Ela olha para baixo, quase envergonhada por ter rido. Marcus, por sua vez, também congela. Ele se endireita abruptamente, apaga o sorriso e ajeita nervosamente a gola do paletó preto. O profissional retoma vantagem sobre o homem espontâneo. Senhor Whitmore, sinto muito. Ele disse com a voz tensa. Ele respira fundo, procura as palavras, como se tivesse quebrado uma regra sagrada. Eu não quis ser desrespeitoso. Foi a Emily que, ela me perguntou um dia se poderíamos ouvir música. E então, continuou. Richard não responde de imediato. Seu rosto está impassível. Sem raiva. Sem sorriso também. Apenas uma tensão silenciosa e contida. Ele levanta a mão. Um gesto simples. Mas é o suficiente para silenciar Marcus imediatamente. Então Richard dá um passo à frente lentamente. Cada passo ecoa no chão de concreto, tão pesado quanto uma batida de coração. Ele não olha para Marcus. Olha para a filha. Há quanto tempo você faz isso? Ele pergunta calmamente. Marcus hesita, depois se endireita um pouco mais, como um homem aceitando seu destino. 3 meses. Todos os dias depois da escola. Só 20 minutos. Às vezes mais. Ela me perguntou com um olhar tão forte que eu não consegui dizer não. Pensei que um pouco de música, um pouco de movimento não faria mal a ela. Ele morde o lábio. Eu deveria ter te contado. Eu sei. Silêncio. Um silêncio estranho. Nem frio nem hostil. Mas denso. Repleto de energia. O tipo de silêncio em que a alma procura as palavras que o cérebro não consegue encontrar.
Richard então olha para Emily. Sua filhinha. Ela não olha para cima. Seus dedos apertam delicadamente as mangas do suéter, como se estivessem segurando algo invisível. Seu rosto, tão expressivo um momento antes, agora parece congelado de medo de ter quebrado uma regra. Então Richard faz um gesto raro. Ele se ajoelha. Ele, o homem que está em todos os círculos de poder. Ele cujos joelhos nunca tocam o chão, nem em reuniões, nem em negociações, nem mesmo em luto. Mas ali, diante da filha, ele se abaixa lentamente. Ao nível dela. Ele quer vê-la. Vê-la de verdade. É verdade, Emily. Você gosta? Ela olha para cima timidamente. Seus lábios tremem um pouco. Ela sente. O sim, pai. Sua voz é suave, quase um sussurro. Mas o que ela diz em seguida perfura Richard como uma lâmina de amor. Ele me faz voar, mesmo quando minhas pernas não conseguem. Ele fecha os olhos. E de repente, o mundo desmorona. Não no caos, não. Em silêncio. Ele sente seu coração se partindo de uma maneira nova. Não pelo choque da dor, mas pela violência de uma verdade simples. Ele não tinha percebido. 2 anos buscando soluções médicas, assinando cheques, construindo clínicas como catedrais. Mas ele nunca se perguntou o que a fazia se sentir viva. E aqui estava um homem sem diploma, sem jaleco branco, sem nenhuma outra ferramenta além de seu corpo e sua ternura, que conseguiu despertar algo que ele acreditava estar morto para sempre. Alegria. Alegria pura, simples e gratuita. Ele olha para Marcos, aquela figura reta, sempre humilde. E ele entende. Esse vínculo entre sua filha e ele. Esse vínculo que ele acreditava pertencer a ele por direito de sangue e sofrimento, outro homem o havia tecido em silêncio. Nas profundezas que ele, Richard, havia abandonado. Não por maldade, mas por medo. Medo de não saber como fazer rir uma criança que não consegue mais andar. Medo de falhar onde já havia perdido tudo. E este homem, Marcos, não fugiu desse medo. Ele ousou ficar, com sua falta de jeito. Seus passos de dança vacilantes. Seu coração inteiro. E hoje, esse simples gesto, virou uma lição. Na manhã seguinte, Marcus Bell estava do lado de fora da porta do escritório presidencial no 80º andar da Torre Whitmore. Ele nunca tinha estado lá em cima. Normalmente, seu mundo consistia no estacionamento no saguão e, às vezes, no elevador privativo para escoltar Emily. Ele nunca vira a vista que os poderosos tinham. Nunca pisara no piso de mármore polido daquele andar reservado à elite da empresa. Ele usava seu uniforme preto perfeitamente passado, os sapatos engraxados a ponto de refletir a luz. Mas suas mãos, acostumadas ao volante e ao esforço, tremiam ligeiramente. O que ele tinha feito de errado? Ele estava sendo demitido? Era muito pessoal, muito inapropriado, dançar com a filha de um homem como Richard Whitmore? Ele engoliu em seco e respirou fundo. A secretária abriu a porta dupla de vidro para ele. O escritório era enorme. Totalmente envidraçada em 3 lados, dava a impressão de flutuar no céu. Ao longe, a cidade se estendia como um tapete vivo. O barulho do trânsito era quase inaudível, filtrado pelas grossas paredes à prova de som. No centro, uma sólida mesa de madeira preta. Atrás dela, Richard Whitmore estava de pé. Não estou sentado como de costume. De pé, esperando. Ele segurava um envelope bege nas mãos. Entre Marcos, ele disse simplesmente. Marcos avançou lentamente. Manteve uma distância respeitosa. Ainda não ousava falar. Seu olhar percorreu as paredes. Arte abstrata, troféus de inovação, molduras de diplomas universitários. Nenhum retrato de família. Richard se aproximou dele e lhe entregou o envelope sem hesitar. Tenho uma gratidão que não consigo descrever. Marcos franziu a testa ligeiramente, confuso. Ele esperava um aviso. Não isso. Você fez o que ninguém, nem mesmo os especialistas mais brilhantes para quem paguei uma fortuna, conseguiu. Você devolveu à minha filha, a centelha. O desejo de rir, de viver. Você deu a ela algo invisível, mas essencial. Ele fez uma pausa e então acrescentou com uma voz mais grave. E eu me recuso a ficar satisfeito com agradecimentos. Marcos pegou o envelope e o abriu lentamente. Dentro, um contrato. Impresso em papel timbrado da Whitmore Industries. O texto detalhava a criação de um centro de reabilitação integrativa localizado no Brooklyn, em um antigo prédio industrial completamente reformado pela fundação da família. O nome dele? O Centro Emily. E mais abaixo, na seção de indicações. Marcus Bell, diretor artístico, terapias de movimento, música e expressão emocional. Ele lambe. O contrato oferecia um salário confortável, uma equipe, um orçamento e, acima de tudo, uma confiança escrita em preto e branco.
Marcus olhou para cima atordoado. E Sr. Whitmore, eu acho que há um erro. Não estou qualificado para isso. Sou apenas um motorista. Ele colocou o papel na mesa, quase preocupado por tê-lo tocado. Dancei com sua filha porque não sabia o que dizer a uma garotinha triste. Fiz como um pai, não como um terapeuta. Não tenho formação nem certificação. Richard se aproximou lentamente. Não, Marcus. Foi você quem curou minha filha sem tocá-la. E nenhum médico fez isso. Nenhum robô, nenhum centro na Suíça. Nenhum relatório médico. Ele fez uma pausa e continuou mais calmamente. Sou um homem que construiu impérios. Mas você construiu uma ponte. Uma ponte entre a dor e a esperança. Entre a paralisia e a imaginação. O que você fez não é apenas belo. É fundamental. Marcus olhou para baixo. A emoção apertou sua garganta. Ele viu o rosto de Emily novamente e suas gargalhadas. Pensou na própria filha, agora adolescente, que ele criará sozinho após a morte da esposa. Ele nunca teve grandes ambições. Apenas trazer um pouco de luz onde havia escuridão. Richard continuou. O centro não será baseado em máquinas, mas em seres humanos. Pessoas como você. Com alma, um calor, uma intuição. Você não é um motorista. Você é um portador da luz, Marcus. Silêncio. Então Richard acrescentou, quase em voz baixa. Estou disposto a investir milhões neste projeto. Mas é você quem vai fazer isso acontecer. Quero que Emily e outras crianças como ela consigam voar. Mesmo quando suas pernas não conseguem. Marcus sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Mas não era medo. Era orgulho misturado com descrença. A certeza de que, pela primeira vez, alguém tinha visto nele, mais do que ele demonstrava. Ele levantou a cabeça, mantendo os ombros retos. Se o Senhor confiar em mim, farei de tudo para corresponder às suas expectativas. Não por mim, por eles. Richard estendeu a mão. Então vamos oferecer-lhes o que o mundo esqueceu, esperança através da alegria. E neste escritório suspenso acima do mundo, dois homens, aparentemente opostos em todos os aspectos, riqueza, origens, formação, se uniram para construir algo que nem dólares nem diplomas sozinhos poderiam criar. Um santuário da humanidade. 1 ano se passará desde aquele encontro inesperado no estacionamento subterrâneo. 1 ano desde que Richard Whitmore entrará em contato com Marcus Bell, oferecendo mais do que apenas um contrato, uma missão, uma visão. Naquele dia, o Emily Center for Joyful Therapy finalmente abriu suas portas no Brooklyn, em um antigo prédio industrial que havia sido transformado em um refúgio de luz e cor. As paredes, pintadas com murais vibrantes, contavam histórias de resiliência e esperança. As grandes janelas salientes deixavam o sol entrar, iluminando cada ambiente repleto de risos e melodias. Lá dentro, a vida voltava ao normal, mas de uma forma diferente. Crianças em cadeiras de rodas giravam pela pista de dança improvisada. Seus braços se agitavam, seus rostos se iluminavam ao ritmo da música. Outras pintavam concentradas, liberando sua criatividade em grandes telas coloridas. Vozes se elevavam em coro, cantando melodias alegres que pareciam apagar, mesmo que por um instante, a dor física. No centro desse tumulto alegre, Marcus, agora conhecido por todos como Coach M, orquestra esse balé de emoções com delicadeza e rigor. Ex-bailarino amador, ele reuniu ao seu redor uma equipe apaixonada de artistas, ex-bailarinos e terapeutas alternativos, cada um trazendo seu toque para reavivar a vida em corpos e almas. Seu olhar gentil frequentemente encontrava o de Emily. Ela, a razão de ser daquele projeto, havia experimentado um progresso inesperado. Aos poucos, ela começou a mexer os dedos dos pés novamente. Um movimento minúsculo e discreto, mas um milagre aos olhos de todos. Os médicos perplexos falaram de um fenômeno raro, um despertar neuromuscular inexplicável, um surto espontâneo de atividade cerebral. Fizeram vários exames em busca de uma explicação científica. Mas aqueles que realmente o amavam sabiam que o verdadeiro milagre havia começado muito antes, naquele estacionamento escuro, ao som de Michael Jackson, com um homem de coração enorme. Na noite do baile de primavera, o salão de recepção do centro brilhou sob os holofotes. Famílias, doadores e voluntários se reuniram, ansiosos para celebrar este ano de progresso. O momento tão esperado chegou. Emily, carregada nos braços fortes de Marcus, entrou no palco improvisado. A música começou, uma melodia suave e cativante, e os dois começaram a dançar. Não uma dança perfeita nem uma dança perfeitamente coreografada, mas uma troca sincera e vibrante. Emily estendeu os braços em direção ao pai, que viera especialmente para a ocasião. Richard, por outro lado, parecia desajeitado, hesitante em seus passos. Ele não sabia dançar, nunca soube.
Mas naquela noite não era a técnica que importava. Foi amor. Richard gentilmente se uniu à filha e a Marcos. 3 gerações, 3 jornadas, 3 almas feridas unidas em um único movimento. Aplausos irromperam, rostos se iluminaram e a música levou todos embora. Nesta sala cheia de luzes, risos, crianças dançando, pintando, cantando e esperando, um bilionário, uma garotinha e um ex-motorista dançaram juntos. 3 corações curados, 3 vidas transformadas. Porque um simples gesto, um passo desajeitado, uma mão estendida podem mudar tudo.